Olá, bom dia! Já está no ar o Bem Viver, o nosso encontro semanal que aborda temas relacionados à saúde, bem-estar e qualidade de vida. Hoje nós vamos falar sobre acidente vascular cerebral, o AVC, que é conhecido popularmente como o derrame. O AVC ele pode ser causado tanto por um rompimento como entupimento de um vaso sanguíneo que irriga o cérebro e pode causar uma lesão. E essa lesão ela pode causar sequelas graves e irreversíveis se não intervir de forma rápida. O AVC é uma das principais causas de morte, incapacitação e internações em todo o mundo. E isso pode gerar impacto financeiro, na rotina familiar e na qualidade de vida desse indivíduo acometido pela doença. Aqui no estúdio temos um especialista, que é o neurologista, Dr. Antônio Fernando, que vai falar várias informações sobre essa doença, como prevenir, inclusive até como identificar sinais de uma pessoa que está sendo acometida pelo AVC. Seja bem-vindo, doutor. Bom dia. Bom dia, Priscila. Obrigado pelo convite. E é importante demais a gente falar sobre esse tema, que muitas vezes não tem tanto espaço na mídia comparado com outras doenças que têm campanhas mensais. Só que é uma doença silenciosa quando a gente considera que boa parte dos pacientes que são acometidos por ela ficam em casa. Tem incapacidade e não se manifestam. Essa questão de ser silenciosa que é o que traz realmente uma preocupação, né? Essa é a missão aqui do Bem Viver, levar informação a vocês, né? A população que precisa realmente ter mais orientações e ficar aí atentos, né? Quando acontecer uma situação como essa e saber como pedir socorro, né? Nós vamos bater um papo aqui com o doutor Antônio Fernando. Primeiro, doutor, se apresente, fale sua formação, sua área de atuação, por favor, para as pessoas te conhecerem. Meu nome é Antônio Fernando, né, como já foi dito, eu sou médico neurologista, tenho especialização na área de doenças cerebrovasculares e também fiz mestrado com esse tema, com pesquisas desenvolvidas aqui na nossa região, Ilhéus e Itabuna. Você fez estudo aqui na região sobre isso? Sim. Então temos muitas informações aqui atualizadas da região, né? Então, doutor, vamos lá primeiro, vamos entender o que é o AVC, né, que é popularmente conhecido como derrame. O que é o AVC? O AVC, né, como você já comentou bem, acidente vascular cerebral. Significa que um problema na circulação cerebral impediu que os nutrientes chegassem ali naquela região que precisava daquela irrigação. Esse problema pode ser por obstrução na artéria, o sangue não passa, ou pode ser por um hematoma, ou seja, um volume empurrando as estruturas cerebrais e isso gerando dano ali naquela região. O AVC isquêmico e o segundo tipo, o hemorrágico. Né? Então tem várias formas, né, diferentes de acometimento, né? Duas formas, o isquêmico e o hemorrágico. Explica um pouco mais sobre isso. Como que pode acontecer esse hemorrágico? Como pode acontecer o isquêmico? Exato. O cérebro ele tem a parte mais superior, são 6 artérias. Então, se você tiver obstrução em uma dessas artérias, dependendo da área cerebral, pode dar sintoma. Por exemplo, uma artéria mais da parte do lobo frontal vai fazer sintoma de perda de movimento. Uma artéria mais da área sensitiva pode fazer perda da sensibilidade ou perda de coordenação. Então, essa ausência de nutrientes faz o neurônio em poucos segundos perder a função. Então, é uma doença súbita. Então, da mesma forma que se esse vaso dentro do cérebro se romper, esse hematoma cresce rapidamente, comprime aquela estrutura cerebral e aqueles neurônios também param de funcionar. Deixa de ter irrigação naquela região, né? Exatamente. Tem como considerar, doutor, um AVC por um entupimento da artéria carótida? Assim, a gente falou muito da questão de irrigação específica de artérias cerebrais, mas não deixa de ser uma obstrução da irrigação cerebral, né? Sim, com certeza. Só que quando a gente considera a origem das artérias cerebrais, ela vem de fato da carótida. Então, uma obstrução a nível carotídeo pode fazer AVC de manifestações mais catastróficas, porque vai ser uma grande área cerebral. Não é tão localizada como um ponto específico, né, do cérebro, vai ser mais o nível completo, né? Tipo a irrigação. Pegaria a origem das artérias cerebrais anterior e média, por exemplo. Então, uma lesão fazendo dano bem extenso no cérebro. Entendi. E qual seria o tipo mais grave, o isquêmico ou o hemorrágico? Vamos lá. De um modo geral, existem
3 formas do AVC. Uma delas é o chamado AVC isquêmico, e dentro do hemorrágico tem o hemorrágico por hemorragia dentro do cérebro, que a gente chama de intraparenquimatosa, e a hemorragia por ruptura de aneurisma, que a gente chama de hemorragia subaracnoide. Esse terceiro tipo é o mais grave. Cerca de metade dos pacientes que têm a ruptura do aneurisma nem chegam no hospital. Então tem uma letalidade muito alta. Só que felizmente é a menor incidência. 1 a 2% dos casos vão ser a hemorragia subaracnoide por ruptura de aneurisma. Em torno de 10 a 13% vai ser essa hemorragia intraparenquimatosa, ou seja, o AVC intracerebral, e os outros 85% vai ser do tipo isquêmico, que é o mais comum, porém, desses 3, o que tem uma menor gravidade, vamos dizer assim. Embora dentro do AVC isquêmico você tenha um AVC isquêmico leve ao AVC isquêmico muito grave. Como se a gente fosse pensar assim, o AVC isquêmico tem leve, moderado e grave. O AVC por hemorragia intracerebral, o AVC hemorrágico, ele é de moderado a grave, e o AVC por hemorragia subaracnoide, ele é grave para gravíssimo. Só que menos ocorrências, embora maior letalidade dos AVCs hemorrágicos. Esse isquêmico, então, seria uma obstrução por um coágulo, podemos dizer, uma obstrução da passagem de sangue? Exato. Quando a gente considera o que pode fazer obstruir, pode ser um problema na própria artéria, por exemplo, a aterosclerose, que entope aquela artéria, ou pode ser, por exemplo, um problema cardíaco, onde um trombo se solta dentro do coração, sobe pela carótida e obstrui uma artéria lá em cima. Fenômeno embólico ou trombótico. Tanto que a gente, mais na frente a gente deve comentar, né? Os vários tipos de AVC acontecem porque tem esses vários mecanismos que podem obstruir os vasos. Nós vamos entender um pouquinho como é que a hipertensão pode colaborar com isso, o diabetes, entre outras doenças. E quais seriam os principais sintomas, sinais e sintomas que uma pessoa com AVC ela pode manifestar? Perfeito, essa pergunta é muito importante, principalmente para quem está nos assistindo, porque mais de 90% dos AVCs vão acontecer em casa. Não é no hospital, não é no trabalho. Então a nossa população que está nos assistindo, saber reconhecer isso é fundamental. E como é que o AVC se manifesta? É uma doença súbita. De uma hora para outra a pessoa está bem e de repente tem um déficit, ou seja, uma perda funcional. O sintoma mais clássico que a gente identifica, é um dos mais comuns, é a perda de força na metade do corpo. Mais facilmente a pessoa perceber, a boca fica logo torta, mas também o braço pode ficar fraco, a pessoa não conseguir andar ou ficar com a fala embolada. Então, o sintoma dessa perda súbita de movimento, a dificuldade de andar súbita, é o mais característico, mais fácil da população perceber também. E existe alguma diferença de sintomas, sinais e sintomas para um AVC isquêmico ou hemorrágico? Ótima pergunta. Quando a gente observa o quadro clínico típico de um paciente com AVC isquêmico, o quadro clínico típico de um paciente com AVC hemorrágico, a gente não consegue diferenciar. É necessário e fundamental um exame de imagem. Normalmente a gente lança mão da tomografia de crânio. Então a gente só consegue diferenciar se é um AVC isquêmico ou hemorrágico por esse exame de neuroimagem. Então não tem jeito. Pelos sintomas clínicos, por exemplo, cefaleia, dor de cabeça, tende a ser um pouco mais comum no AVC hemorrágico, mas também acontece no AVC isquêmico. Então não tem nenhum sintoma que a gente chama patognomônico, ou seja, que seja característico e específico para dizer, se tiver isso, com certeza é AVC isquêmico, ou se tiver aquilo, com certeza é AVC hemorrágico. Não temos esse dado pelos sintomas clínicos. Precisamos do exame de imagem cerebral. É possível um leigo identificar uma pessoa que está tendo um AVC? Como ele pode observar e até saber como proceder e pedir socorro? Com certeza. Inclusive, existem campanhas a nível mundial. Tem uma estratégia chamada Iniciativa Angels, que traz a nível hospitalar uma ajuda na organização, né, para reconhecer mais rápido esse paciente, mas também leva educação em saúde para escolas, por exemplo. Tem um programa, uma educação chamada Fast Heroes, que são 3 personagens que ajudam na educação de crianças. Se a gente for pensar, né, a dinâmica das casas, os adultos saem para viajar, o idoso fica em casa com os netos. Então, a criança tem plena capacidade de reconhecer. Então, o público leigo termina sendo o nosso maior ator para fazer com que esse paciente seja reconhecido e rapidamente chegue no hospital. Como já comentei mais cedo, né, os AVCs, a maioria vai acontecer em casa. Então, o público leigo pode e deve reconhecer esse sintoma. Qual é
vamos dizer assim, o conjunto de sintomas que a gente mais traz nas campanhas de educação em saúde. O chamado SAMU, são 4 letrinhas. S de sorriso, A de abraço, M de música, U de urgente. Ou seja, sorriso, a boca ficou torta. Vai dar um abraço, o braço não levanta, fica fraco. Vai cantar uma música ou falar uma frase, a fala está embolada, urgente, corre para o hospital. Então, sorriso, abraço, música, são os sintomas típicos, tanto que esses 3 sintomas são tão importantes que existe até uma escala de avaliação intra-hospitalar, chamada Cincinnati, que são esses mesmos 3 sintomas. Aplicado pelo profissional, né? Pelo profissional. A gente traz para uma linguagem mais acessível, mas perceber um parente seu ou algum conhecido que fez um quadro súbito, repentino, de a boca ficar torta, ou de abraço, o braço ficou fraco, ou vai falar, está embolado, urgente, corre para o hospital. Então esses são os 3 sintomas que a gente sempre bate nas campanhas em relação a saber reconhecer. E qual seria o tempo ideal para buscar ajuda após a identificação desses sinais e sintomas? Essa pergunta é muito importante. Como eu tinha comentado mais cedo, minha pesquisa de mestrado foi aqui, meu estudo foi fazer uma avaliação intra-hospitalar, do tratamento dentro do hospital aos pacientes. O que a gente percebeu de dado importante? O tempo médio de chegada dos pacientes era de 8 horas. Quando a gente pensa em AVC, isso é um tempo muito grande. Por quê? Os tratamentos, principalmente o tratamento mais difundido, que é o medicamentoso, um remédio chamado trombolítico, ele só pode ser feito até 4 horas e meia do início dos sintomas. Se a gente for parar para pensar, é a pessoa ter o sintoma, perceber, buscar ajuda, chegar no hospital fazer os exames, como já comentou a própria tomografia, em alguns outros, e enfim iniciar o remédio. Tudo isso em até 4 horas e meia. Então, se a gente considerar essa mediana de 8 horas, a maioria dos nossos pacientes tem chegado no hospital fora do tempo, ultrapassando o limite para poder fazer esse tratamento. Só um detalhe que é o tratamento para o AVC do tipo isquêmico. Mas a gente só consegue reconhecer depois da tomografia. Então, chegar no hospital o mais rápido possível. Como a chance e a prevalência mais comum é do AVC isquêmico, então, suspeitou de AVC, corre para o hospital. Porque se for isquêmico, vai dar tempo de, se a gente tiver essa janela de até 4 horas e meia, proceder ao tratamento que reperfunde, ou seja, faz esse vaso sanguíneo voltar a ter fluxo e o neurônio voltar a ter a sua funcionalidade e o sintoma reverter. Por isso que é importante o reconhecimento desses sinais e sintomas. Então essa é a intenção aqui do Bem Viver, levar informação para vocês em casa, né? A família toda precisa saber, se quem tem histórico na família, um avô, um pai, um tio, que isso vai deixar vocês ainda mais alertas e o tempo realmente, como o doutor acabou de falar, então o tempo é vida, né? Então é prevenção de sequelas irreversíveis, não é, doutor? Então, quanto mais tempo, mais chance de sequelas que sejam irreversíveis. A gente costuma usar muito a frase chamada tempo é cérebro. Em média, a cada minuto que se atrasa nesse tratamento de reperfundir o vaso, perde-se em torno de 2 milhões de neurônios. E a gente tem uma quantidade limitada. A gente nasce, a quantidade de neurônios é a mesma até a nossa morte. Então, quanto mais rápido a gente conseguir tratar, mais neurônios a gente vai conseguir salvar diante daquele paciente que está tendo um AVC ali. Então, em relação ao tempo, podemos dizer que identificados os sinais, os sintomas, a pessoa referir que está sentindo uma dor de cabeça, é preferível que ela vá direto em carro próprio até o hospital ou esperar que o SAMU chegue? Porque também tem a questão de tempo de espera dessa ambulância. Como você falou que tempo é cérebro, então, só para deixar claro para os telespectadores aqui, identificou-se os sinais e sintomas, pode levar direto para o hospital? Isso é uma questão muito importante. Em cidades grandes, capitais, por exemplo, onde a mobilidade urbana é pior, muitas vezes para passar no engarrafamento só na ambulância do SAMU. Então a gente sempre frisa a ideia do SAMU a nível nacional, mas se a gente for trazer para a nossa realidade, nem sempre a ambulância do SAMU estará disponível. Nem sempre a quantidade de ambulâncias é suficiente para dar conta das várias demandas, porque não é uma ambulância só para o paciente com AVC. Existem as doenças traumáticas, o infarto, outras doenças graves que também são assistidas pelo serviço móvel de urgência. Então o que a gente recomenda é ir para o hospital o quanto antes. Como? Do jeito mais rápido que conseguir. Se não tiver condições de chamar um serviço móvel, se não tiver como ir de ônibus ou pedir ajuda de vizinho, táxi, Uber, ligar para o SAMU, quanto antes, né? Chegar o quanto antes. Digamos que ligue para o SAMU, tem ambulância disponível, ok. Mas não conseguiu contato, algumas vezes
principalmente por questões de trote, as linhas podem ficar ocupadas. Infelizmente isso ainda acontece. Então a recomendação é correr para o hospital o meio mais rápido que conseguir naquele momento. Eu perguntei só pela questão de a ambulância estando, né, na residência, né, chegando à residência, pode talvez dar os primeiros socorros para esse paciente, mas como tem a questão do tempo, então o doutor está recomendando o quê? Entre em contato com o SAMU. Se eu disser que o tempo é rápido, que não é para aguardar, aguarda. Se não, se tiver indisponível a ambulância, então é melhor ir diretamente ao hospital quanto antes, não é isso, doutor? E tem um outro detalhe que a gente chama de porta de entrada do serviço de saúde. Porque se a gente for considerar esse tempo de tratamento, muitas vezes ir para um posto de saúde pode fazer com que esse paciente perca essa janela. Uhum. Então a gente está buscando estruturar aqui, tanto em Ilhéus e Itabuna, a rede de atendimento à urgência do AVC, para fazer com que esse paciente, independente de onde ele chegue, rapidamente seja transferido para o local principal de tratamento, que é nível hospitalar, hospital terciário. Uhum. O hospital Costa do Cacau, o hospital de base, são os hospitais SUS, né, maiores, ou as Santas Casas, em Ilhéus ou Itabuna, que também atendem pacientes que tenham convênio. Uhum. Então, na dúvida, termina sendo melhor ir para o hospital, porque a avaliação dentro do hospital vai conseguir ser mais rápido do que ele ir para a UPA, da UPA depois ser transferido. Então o tempo vai ser longo, mas maior, pode, né, ser maior. A gente está buscando estruturar essa rede para ser uma transferência muito mais rápida, mas ainda não aconteceu. Então o que a gente pode relatar aqui hoje é que o recomendado é que busque o hospital. Quem sabe mais à frente a gente conversa e traga notícias boas de que a nossa rede, de fato, a gente conseguiu estruturar, treinar todas as portas de entrada para falar, não, vá para o serviço de saúde mais próximo de lá, tudo vai ocorrer. Ainda não é uma realidade, mas quem sabe, né? Quem sabe. Doutor, e quais seriam os principais fatores de risco para o AVC? Vamos lá. Teve um grande estudo em 2015 que avaliou mais de 32 países, incluindo o Brasil e todos os continentes, identificou 10 principais fatores de risco que, somados, representavam 90% dos casos. Ou seja, 90% dos casos de AVC são associados a esses 10 fatores de risco. Quais são eles? O principal de todos, hipertensão arterial. Mas também diabetes, problema de colesterol, obesidade e alguns problemas cardíacos, por exemplo, uma arritmia chamada fibrilação atrial, dentre outros. São os chamados fatores metabólicos. Temos também os fatores chamados comportamentais. Sedentarismo, dieta inadequada, tabagismo, qualquer grau, bebida alcoólica em excesso. 9. E, por último, as questões psicossociais. Estresse, transtornos depressivos, quando não cuidados, burnout. Então, esses 10 fatores de risco, se a gente for pensar, são todas as condições potencialmente tratáveis e a questão comportamental que a gente pode melhorar. Então, na prática, 90% dos AVCs que acontecem seriam evitáveis. Entendi. E porque quanto maior a idade, maiores as chances de uma pessoa desenvolver o AVC? Essa é uma pergunta interessante. Embora os estudos mostraram que de 2015 para cá, meio que estagnou a incidência nos pacientes idosos e tem aumentado nos pacientes jovens, abaixo de 55 anos. Isso principalmente relacionado à prevalência desses fatores de risco que são mais comuns. Então, somente a idade não é o principal fator, tanto que não está em mais, 10. Né? Não mais. Exato. Mas se a gente for contar, né, a soma de fatores de risco, os pacientes idosos tendem a ter mais hipertensão, diabetes, embora, repetindo, nos últimos 10 anos, a ocorrência dessas doenças cardiovasculares, que são fatores de risco para AVC, principalmente a obesidade, a hipertensão e o diabetes, estão mais comuns em pacientes jovens. Então, a incidência não é mais um, entre aspas, privilégio da idade do AVC. Tem muito a ver com essas questões de alimentares, hábitos, sedentarismo, estresse, tudo isso. Médicos, né? Principalmente quando não cuidado. Né? Não cuidado. Interessante esse dado, viu, doutor? É bom que ele, como ele estudou a respeito disso, então ele está trazendo informações realmente mais científicas. Ao meu ver, quando eu estudei na época de graduação, a gente achava que o AVC era só coisas, né, mais acometiam idosos. E esse cenário realmente vem mudando pelo padrão também de vida aqui dos brasileiros, que na verdade que as pessoas de uma forma geral no mundo têm vivido, né, na correria, no estresse, na alimentação ruim, no sedentarismo. Então,
esses 10 fatores que ele falou aí, muitos deles, como ele disse, aliás, todos são evitáveis. Se esses fatores que são de risco tivessem sido corrigidos, preveniria também a incidência, né, dessa doença. E vamos falar então de um fator de risco que você mencionou agora, da pressão alta. Por que a pressão alta é um importante fator de risco para o AVC? Vamos lá, e a hipertensão ela é interessante a gente falar bem dela porque ela se associa tanto ao AVC isquêmico quanto ao AVC hemorrágico. Dos fatores de risco que a gente falou, esses 10 para o AVC isquêmico, quando a gente considera AVC hemorrágico, o principal fator indisparado é a hipertensão arterial para o AVC hemorrágico. Por que ela pode causar esses dois mecanismos? A hipertensão significa que o sistema cardiovascular se adaptou a manter uma pressão mais elevada. E o que as artérias acontece nas artérias? Essa pressão elevada começa a empurrar o vaso. Imagine uma tubulação em casa. Se a pressão da água aumenta, tem chance de ter vazamentos. Então, o que as artérias acontece com ela ao longo dos anos ali do hipertenso? Principalmente aquele que não faz o acompanhamento e o tratamento adequado. Começa a enrijecer para ela ficar mais grossa. Só que esse engrossar da artéria não torna ela mais resistente. Termina tornando ela mais suscetível à ruptura. Por quê? Ela enrijece, então ela pode ter lesão, porque ela perdeu a elasticidade. Então ela pode se romper, fazendo um AVC hemorrágico, só que ela pode se espessar tanto, que a gente chama disso de lipohialinólise, a ponto de que ela fica tão espessa que o lúmen, ou seja, a passagem de sangue, obstrui. Então essa doença nas pequenas artérias, essas obstruções, são típicas da hipertensão. Então a hipertensão leva ao mecanismo do AVC por esses dois mecanismos. A artéria se espessa tanto a ponto de obstruir, ou a artéria enrijece nessa tentativa de se espessar para se defender da hipertensão, que ela perde a elasticidade e se rompe num pico de pressão. Entendi. E o fumo também é prejudicial para os vasos sanguíneos. Você falou que a tabagista, em qualquer nível, já é um grande risco para o AVC, né? Um cigarro ao dia já associou-se ao aumento da ocorrência, a chance de ter, odds rate chamado, né? De ter um AVC. Por quê, doutor? Então, o cigarro ele tem muitos fatores que levam ao chamado estresse oxidativo, que é um processo de formação de radicais livres, como se fosse uma inflamação, principalmente no sistema cardiovascular. Então, a gente está falando de artérias também. Então, faz com que as artérias adoeçam mais, percam essa chamada elasticidade. Então, faz com que elas fiquem mais suscetíveis, de fato, aos fenômenos de lesões no endotélio, a parte de dentro. E toda vez que tem uma lesão no endotélio, o corpo agrega plaquetas para ela fechar aquele buraquinho ali, para ele não atravessar a artéria. Então esse processo trombótico é potencializado pelo fumo. Então formou um trombo, se ele for grande o suficiente para obstruir aquela artéria, a nível cerebral, vai fazer com que aquele neurônio perca o nutriente e ele morra. Então e aí vem um sintoma, é a sequela. E quem tem diabetes tem mais chance de desenvolver um AVC, doutor? Com certeza. O diabetes, semelhante à hipertensão, é uma doença que também altera as pequenas artérias. Então, só que o diabetes ele é, vamos dizer assim, mais amplo do que a hipertensão, porque ele afeta tanto pequenas artérias como as grandes artérias, como você comentou mais cedo, a própria carótida. O diabetes descompensado faz também com que a doença chamada aterosclerótica envelheça ou adoeça as artérias, tanto as pequenas intracerebrais quanto as maiores, fazendo obstruções também. Então, se a gente for juntar principalmente, né, hipertensão, diabetes e problemas de colesterol, essa tríade aí que a gente chama também de síndrome metabólica, são associados a doenças que fazem o processo de doença aterosclerótica, ou seja, o adoecimento das artérias aconteçam, justamente se a gente for somando fatores de risco, mais acelerado vai ser esse processo, maior o risco de ter um fenômeno. A gente fala de AVC quando obstrui as artérias que levam sangue para o cérebro, mas o próprio infarto também está associado a essa chamada aterosclerose e esses mesmos fatores de risco. Então, é um processo inflamatório que pode gerar uma lesão no local dessa artéria e obstruir, formar um coágulo, como não, é um processo trombótico, como ele falou. O corpo ele responde um mecanismo de defesa, né, protegendo aquele vaso que foi lesionado. Se o paciente que é fumante, como ele falou, que aumenta o estresse oxidativo. Temos aí o paciente que tem diabetes, que, querendo ou não, é um processo também que vai causar uma inflamação, né? Lesiona o vaso,
vai agregar ali as plaquetas e vai formar um coágulo. Então, é uma maneira de vocês até entenderem que reduzindo os fatores de risco, melhorando a alimentação, como o doutor daqui a pouco vai falar sobre tudo isso, como a gente pode prevenir e manter os vasos mais saudáveis, não é isso, doutor? Priscila, esse dado, acho que é importante a gente frisar isso para quem está nos assistindo, porque quando a gente fala de, use seus remédios, mas a pessoa fala, não estou sentindo nada, doutor. Só que a doença está caminhando silenciosa, entre aspas, mas fazendo danos nessas artérias que só vão dar o sintoma na manifestação, que muitas vezes, se a gente for pensar, já tem 4 horas e meia para tratar, então a chance é maior da pessoa não chegar a tempo. Então, para quem está nos assistindo, é importante entender. Se você tiver diabetes, hipertensão, doença de problema com colesterol, por mais que nesse momento ele não esteja te dando sintoma, está fazendo danos e alterações nas suas artérias que a consequência pode ser irreversível. E abrupta, né? Quando veio, ela estava silenciosa e, como ele falou, está aqui tranquilo, normal, e pode acontecer de uma hora para outra e sem entender por quê. E lá atrás tem todo o histórico lá dos maus hábitos de vida, alimentares, de sedentarismo, enfim. Vamos continuar falando sobre os fatores de risco aqui, porque para a população isso é muito importante, se atentar ao que anda fazendo de errado aí para poder tentar corrigir e em casa, né, com a família também motivar essas mudanças. Por que uma pessoa que está acima do peso, doutor, ela tem um risco também maior de desenvolver o AVC? Se a gente for parar para analisar, os últimos estudos, inclusive, trazem que um dos fatores associados a esse aumento da incidência do AVC na era moderna, vamos dizer assim, é a obesidade. Por quê? Principalmente a obesidade chamada abdominal, porque tem um fenômeno chamado de aumento da resistência insulínica. Então, a obesidade como doença, ela faz uma série de alterações no organismo que facilita o aparecimento do diabetes, facilita o aparecimento dos problemas de colesterol e da própria hipertensão. Então é como se a obesidade trouxesse uma alteração no corpo que predispõe a outras doenças metabólicas. Então, se a gente for pensar também, obesidade diminui ou dificulta a sua locomoção, então tende a ficar mais sedentário, e esse sedentarismo tende a aumentar o ganho de peso, e isso gera um ciclo vicioso, onde um problema puxa outro problema, que aumenta a chance do seguinte. Então, a obesidade, se a gente for pensar hoje, seria o principal problema que a gente enfrenta. E a gente associa isso também ao próprio hábito moderno. A vida ficou mais corrida, a comida chamada fast food, ou seja, a comida rápida, tende a ser rica em alimentos gordurosos e também ricos em açúcar. Então, também está associado à questão da obesidade. A obesidade é um fator de risco, como o doutor falou aqui, importantíssimo, né? Ela é considerada um processo inflamatório, né? Doutor, eu não contei para você não, mas eu estudei no meu mestrado e doutorado sobre isso, fenômenos tromboembólicos. Interessante. Só que vinha partindo mais do coração, da parte cardíaca. Então, é um assunto que eu gosto muito de falar, porque eu estudei, né, tanto no mestrado quanto no doutorado, e a obesidade foi o meu foco, foi o foco do meu trabalho. E realmente, é um processo inflamatório que vem acompanhado de, provavelmente, outros fatores, como hipertensão e diabetes, mas nem todos eles vêm com níveis alterados de colesterol. Alguns podem vir, outros não, mas todo esse somatório aí vai favorecer. Então, o que a gente realmente tem sempre colocado, sempre batendo nessa tecla, as mudanças, elas têm que acontecer. Porque se a gente não conseguir fazer com que essa pessoa que está aí do outro lado entenda a importância de viver mais saudável, a conta chega. Ela é silenciosa, mas a hora a conta vai chegar, né, doutor? Então isso aí a gente tem que ter esse olhar de sempre estimular a prevenção, porque os fatores são evitáveis e poderíamos evitar muitas das internações, das mortes, incapacitações, né, que a pessoa pode ficar, limitações, né, doutor? De um modo geral, metade dos fatores são chamados metabólicos, ou seja, doenças que o acompanhamento médico, a prescrição correta ajuda, mas a outra metade tem a ver com o chamado comportamento. Então, se a gente não tem um comportamento que seja pró-saúde, vai dificultar o próprio tratamento das doenças que tem e o surgimento de outras, como por exemplo a obesidade que a gente comentou agora. E como seria o diagnóstico do AVC? Você mencionou em relação aos exames de imagem, mas só detalhe um pouquinho mais, quais seriam esses exames, doutor? Vamos lá. Quando a gente pensa na alteração cerebral, o melhor exame que identifica
se há uma isquemia ou uma hemorragia, independente do tempo, é a ressonância. Em cerca de 20 a 30 minutos que a isquemia já aconteceu, a ressonância já mostra. Por que eu estou comentando isso? Porque, embora a ressonância seja o melhor, não é o que a gente mais usa. Por quê? É um exame mais demorado e não está disponível em todos os locais. Então, em relação à disponibilidade, a gente termina usando, em absoluto, para todos os casos, a tomografia de crânio. A ressonância a gente usa mais como se tiver um caso mais difícil ou uma dúvida diagnóstica. Mas pensou em AVC, né? Tomografia de crânio. Então é o exame principal. Ele consegue mostrar claramente a hemorragia. Aconteceu a hemorragia, a tomografia já mostra. É possível dar o diagnóstico com a tomografia, a não ser que haja alguma dúvida ou algo mais minucioso para ser avaliado, aí recorre e a questão da tomografia é o tempo. Nas primeiras horas, principalmente nas primeiras 6 horas, no AVC isquêmico a tomografia não mostra nada. Então, essa diferença de saber o tempo dos sintomas é importante, principalmente para quem está lidando com o paciente, do ponto de vista da assistência hospitalar ali, do médico e da sua equipe. Mas a capacidade de ver a hemorragia é principal. Então, como a gente sabe que, clinicamente, o AVC isquêmico se manifesta igual ao AVC hemorrágico, se eu faço a tomografia com poucas horas e não tem nada de alterado, significa que ali é um processo de isquemia que está acontecendo e algumas horas depois, se não for tratado, a isquemia vai aparecer. Certo. E quais seriam as opções de tratamento, tanto cirúrgico, medicamentoso, para as pessoas entenderem quais são as opções? Perfeito. Quando a gente pensa em tratamento do AVC, o carro-chefe, vamos dizer assim, são as terapias para a reperfusão do AVC isquêmico. Por que a gente frisa muito nele? Porque o AVC hemorrágico ele tende a ser, como já comentei mais cedo, de grave a gravíssimo. Então, independente de onde o paciente seja atendido, por exemplo, Albert Einstein, Hospital de Base, Harvard, o AVC hemorrágico com volume maior do que 60 ml traz uma morbidade, uma mortalidade de mais de 80%. Então, independente de onde esse paciente com AVC hemorrágico seja tratado, dependendo se a hemorragia inicial for muito grande, não há o que ser feito. Já o AVC isquêmico, essas chamadas terapias de reperfusão, podem desobstruir mesmo vasos grandes. Então, os tratamentos são de 2 tipos. Por medicamento, que o remédio, através do sistema circulatório, vai chegar na obstrução, dissolve o trombo e o sangue volta a reperfundir, ou o chamado tratamento por trombectomia. Tem a ver, já está dizendo o nome, quebrar o trombo. Então, vai por um catéter, chega até o trombo, engancha ele numa redinha ou aspira e tira aquele trombo e volta a ter circulação. Então, essa chamada terapia de reperfusão são na fase hiperaguda. Já acabou de acontecer, poucas horas precisa fazer. Existe diferença de tempo para o tratamento por trombectomia, ele é um pouquinho mais longo, só que assim, para a nossa população que está nos assistindo, é importante saber. O tempo que a gente frisa é sempre de 4 horas e meia, porque é o tratamento que a gente tem na nossa região disponível. Então, se chegar com 6 horas, em Salvador poderia fazer trombectomia. Aqui a gente não tem isso disponível. Então, corre para o hospital, sintoma do AVC precisa chegar aí em menos de 4 horas e meia, para poder usar esse tratamento medicamentoso, terapia de reperfusão. Então, doutor, é possível ter qualidade de vida mesmo tendo sequelas no AVC? Sim. E se a gente for considerar, a mortalidade fica de 20% a 30% dos AVCs, a gente vai considerar todos, incluindo o hemorrágico. Então, 70% das pessoas vão ficar vivas com algum grau de incapacidade. Então, o que a gente busca sempre é a chamada readequação para a pessoa retornar, reerguer-se após o AVC. Pode ser que ela fique com alguma sequela aqui com a capacete para determinadas atividades, mas ela pode ter capacidade para outras. Então, um acompanhamento com equipe multiprofissional, incluído fisioterapeuta, fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional, para fazer com que a pessoa primeiro atinja o máximo de recuperação, que a gente chama de neuroplasticidade. Como assim? A área que sofreu o dano, o neurônio não nasce de novo, mas o nosso cérebro tem uma incrível capacidade que a gente chama de neuroplasticidade, que é formar novas conexões. Então, as áreas não afetadas podem formar essas novas conexões e assumir totalmente ou parcialmente aquela função perdida. Isso acontece com o estímulo adequado. A fase, vamos dizer assim, a melhor janela da neuroplasticidade são os primeiros 90 dias. Mas ela acontece mesmo após esse período. É importante fazer essa reabilitação, né, o quanto antes, para tentar da melhor forma possível restabelecer as suas funções. Garantir a melhor chance de recuperação, essa melhor neuroplasticidade. Excelente. Doutor, qual seria a mensagem final que você deixaria aqui para os nossos telespectadores sobre o AVC, como prevenir, melhora do hábito de vida,
Deixa aqui a mensagem para essa Vamos câmera. lá, para você que nos assiste, apesar de ter um nome chamado acidente, o AVC é muito previsível a ocorrência. Então, se perceba seu familiar ou pessoas que você gosta, identifique. Tenho algum desses 10 fatores ou tenho os 10 fatores, preciso me cuidar. E como a gente comentou mais cedo, o tempo de tratamento é muito rápido. Então, a melhor forma de lidar com o AVC é prevenindo. Cuidando dos meus fatores metabólicos, com o meu acompanhamento médico, e cuidando do meu comportamento, cuidando do meu hábito alimentar, buscando ter atividade física e evitando hábitos nocivos como o fumo e a bebida alcoólica em excesso. E, para finalizar, lembre-se que sintoma de AVC precisa correr para o hospital. Qual o sintoma de AVC, doutor? Lembre do SAMU. Sorriso, abraço, música. Sorriu, a boca ficou torta. Foi dar um abraço, o braço está fraco. Foi cantar uma música ou falar uma frase, a fala está embolada. Urgente, corre para o hospital, que isso pode ser sintoma do AVC. O quanto antes esse paciente chegar, maiores as chances dele ser tratado e esse sintoma reverter. Doutor, seus esclarecimentos foram muito úteis. Gostaria de agradecer muito a sua presença. Com certeza quem está em casa ouviu com muita atenção as suas recomendações, né? Já sabe agora identificar os sinais de uma pessoa, né, sendo acometida por um AVC e como também proceder para pedir ajuda. Certo? Então, assim, só temos a agradecer aqui a sua presença. Deixa aqui o seu @ no Instagram ou o seu contato para caso alguém que tenha interesse de falar, de agendar uma consulta com você. Pronto, meu @ no Instagram é AntônioFernando_Neuro e o telefone de contato da minha assistente é 739-9942-3113. Muito obrigada, doutor. Obrigada a vocês que nos acompanharam, que têm acompanhado a nossa programação aqui na TVI. Se estão curtindo, vão lá, dá aquele like lá nos vídeos que nós estamos postando, sempre com conteúdos novos, né, inovadores, né, com qualidade para você, informação que nós nos propomos a oferecer aos nossos telespectadores. Não esqueçam que o Bem Viver é toda terça-feira às 10h30, então toda terça-feira temos um encontro marcado. Até lá!